A palavra é Jesus Cristo. Quarta-feira, na quinta semana do Tempo Comum, 12 de fevereiro de 2025. Oremos. Velai, Senhor, nós vos pedimos com incansável amor sobre a vossa família, e porque só em vós coloca a sua esperança, defendei-a sempre com vossa proteção, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Hoje, na Santa Missa, encontramos na primeira leitura o texto do livro do Gênesis, no capítulo 2, versículos de 4 a 9 e de 15 a 17. O salmo responsorial será o Salmo 103, com 3 estrofes, entre elas o refrão Bendize, ó minha alma, ao Senhor. E o Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículos de 14 a 23. No capítulo 2, versículo 4 do livro do Gênesis, termina e recomeça os relatos ou o relato da criação. É uma forma própria do autor ir reconfeccionando o propósito de falar das origens. Gênesis quer dizer a origem. Aqui o autor não está mais interessado em descrever detalhadamente, até cronologicamente, dentro de uma semana, a atividade criadora do Senhor. Aqui o autor já toma um outro rumo. O tema muda. Passa agora para dentro da moralidade dos atos. Porque no mesmo versículo em que o de ontem terminou, versículo 4 do capítulo 2, o autor diz que no dia em que o Senhor fez a terra e o céu, foi numa semana, mas aqui ele reduz tudo a um dia, ainda não havia nenhum arbusto do campo sobre a terra e ainda nenhuma erva do campo tinha brotado, porque o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, nem existia homem para cultivar o solo. Eis que aqui o panorama já começa a mudar. E então, dali, o autor fala que havia uma fonte que brotava e regava toda a superfície da terra. O Senhor, então, formou o homem do pó da terra, segundo o relato da criação do homem, e soprou nas narinas dele o hálito da vida. E aí o homem tornou-se um ser vivente. Mas no capítulo 1 já tinha feito. Significa que o autor está com outra intenção aqui. Depois o Senhor continua sua atividade criadora dentro deste novo formato e plantou um jardim em Éden, um nome que é dado assim, localizando inclusive onde fica este Éden, a oriente, e ali pôs o homem que havia formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda sorte de árvores de aspecto atraente, de fruto saboroso ao paladar, a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Por que esta distinção tão precisa de árvores que no primeiro capítulo já estavam criadas? É claro que o autor quer conduzir o leitor para o significado destas duas árvores muito específicas dentro do relato. A árvore da vida no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal, por lá também. Esta árvore da vida, plantada no meio do jardim, tem tudo a ver com precônio, preconizando Jesus Cristo, a árvore da vida.
O Senhor tomou então o homem e o colocou no jardim para cultivar e guardar aquilo que ele havia plantado. E deu ao homem uma ordem: tu podes comer de todas as árvores do jardim, mas tu não deves comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que fizeres isso, sem dúvida morrerás. Aparece pela primeira vez uma sentença de fim da vida no lugar onde parecia ter vida plena, sem nenhuma ameaça de morte. O que está por baixo e por trás deste relato, destas palavras que o autor confecciona nesta novelinha, que jamais pode ser tomada ao pé da letra, ou como uma reportagem de um acontecimento que o autor tenha visto? Evidente que não é. Ele queria dizer que tem que ter tido um momento e um modo, um ato, uma atitude que fizera brotar o mal e a morte. O homem passou a ter consciência, conhecimento do bem e do mal. E uma árvore que dá frutos, lhe proporcionou isso. Ou seja, brota de dentro do ambiente, no relacionamento do homem com o ambiente, o conhecimento do bem e do mal, sim. E ele deveria optar por uma árvore boa, por todas as outras árvores, para comer dos seus frutos, mas não deveria comer do fruto desta árvore, porque senão iria morrer. Palavras alegóricas para dizer, tinha já no começo uma consciência da escolha, do dever. Mores, moral, vem da palavra dever. Tu não deves, tu deves. As obrigações, deveres e direitos nascem exatamente dentro deste contexto de escolhas, de moral, de juízo sobre as escolhas feitas. Todos nós deveríamos conhecer tudo para fazer boas escolhas e não causar males com nossas más escolhas. O salmista nos convida hoje a bendizer com a própria alma ao Senhor e por tudo aquilo que Ele fez a nosso favor. Toda a terra está conspirando a favor do bem, portanto do bem dizer, da bênção que em alma queremos oferecê-la ao Senhor. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. No Evangelho, Jesus diz que o que sai de dentro da pessoa é aquilo que o torna impuro. Uma sentença em contraste com aquilo que era ensinado pelos rabinos, mestres da lei e fariseus a respeito dos alimentos. Os alimentos em si não tinham maldade nenhuma, mas olha que interpretação deram, que alguns alimentos eram impuros. Por exemplo, um judeu jamais comeu carne de porco. Tinha atitudes que tornavam as pessoas impuras, escolhas que tornavam as pessoas impuras. E com este código de pureza, colocado inclusive no Deuteronômio, no Levítico, a pessoa era alijada, excluída, às vezes do culto e da própria participação na vida social e eclesial. Exemplo, uma mulher nos seus dias de ciclo menstrual estava considerada impura, segundo a lei judaica. Jesus reverte isso, faz um revertério nesta mentalidade. E em casa, aos discípulos, explica o que ele quis dizer com aquela sentença um tanto estranha, que não soou bem. É o que entra na pessoa. O que entra na pessoa não é mal, é o que dela sai, é que pode lhe causar mal. Isso perturbou um pouco a ordem de compreensão dos discípulos. E então, em casa, Jesus disse que todos os alimentos eram puros. Por quê? Porque o que entra por sua boca cumpre seu papel digestivo, passa pelo estômago e vai para a fossa. Vira esterco, deixando o nutriente que comporta, que carregava.
Assim, diz Marcos, Jesus declarava que todos os alimentos eram puros, todos. Porém, o que sai do homem, isto é que o torna impuro. O que sai de dentro, porque sai do coração. É de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Isso sim, é altamente perigoso. Não os alimentos. Não deslocar o eixo, o polo da verdade, criando ficções, criando mega-relatos que não tem nada a ver com a realidade. Jesus conhece a realidade das coisas e dos corações. Por isso tem autoridade para dizer, não, aqui houve uma inversão que perturbou o curso da verdade. Cuidado, isso sim, com o que sai de dentro do coração da pessoa e não com o que entre pela boca. Todas essas coisas, diz Jesus, fazem mal porque saem de dentro e são elas que tornam impura a pessoa. Impura no sentido real, impura nas suas intenções, na sua moral, nas suas escolhas e nas consequências destas coisas todas que saem e que são produzidas dentro do coração da gente. É bom pedir hoje a Deus a graça da pureza do coração. E fica a dica para aqueles que gostam de ler, Dilexit Nos, a carta encíclica do Papa Francisco sobre o Sagrado Coração de Jesus, mas com uma amplidão de conhecimento sobre o coração fantástica. Recomendo a leitura. Eu estou lendo a minha devagarinho, com a caneta na mão, marcando, porque verdadeiramente é um poço de sabedoria. Dilexit Nos. Ele nos amou. É a carta encíclica do Papa Francisco sobre o Sagrado Coração de Jesus. Que o Senhor nos abençoe, nos nutra, nos alimente com sua palavra, para que façamos dela a força da nossa vida e a luz de nossa consciência. Nesses dias, eu li uma mensagem de um dos nossos ouvintes, que dizia: Padre, na minha casa, durante o almoço, nós ouvimos a palavra é Jesus Cristo. E eu parabenizei a família por fazer de um momento tão importante de reunião a hora sagrada de ouvir a palavra de Deus. Parabéns, então, à família que está me ouvindo e que prometi a esta família de dizer a todos o seu bom exemplo. Um aplauso para vocês. Escolham em família, como igreja doméstica, um momento bom, como é o almoço ou o jantar, para ouvir juntos a palavra de Deus. Como alimento, ela não só fortaleça a cada um e a todos na família, mas faça frutificar os bens que contém. Ótimo dia para todos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Abençoe-lhe o Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.